Fala galera, eu sou o professor Vinícius Ferreira. Hoje a gente vai estudar para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. O tema da nossa aula de hoje é legislação específica. Vamos estudar a Lei 4878 de 1965. Apresenta a você um projeto novo, Fábrica de Concursados. Fique atento a esse nome, nos procure nas redes sociais, nos procure aí nos nossos canais de informação. É um método novo, uma metodologia nova de ensino que vai contribuir demais com a sua aprovação. Então hoje a gente vai estudar para a Polícia Civil, como eu disse para vocês, Lei 4878 de 65. Quando a gente fala de legislação específica, o que vem à nossa mente é a importância de estar sempre lendo a legislação. Você concorda? Eu sei que você concorda, só porque isso é chato pra caralho. Ler a legislação propriamente dita é um saco, é chato pra porra isso aí. Então eu vou trazer as informações relacionadas à Lei 4878, fazendo uma breve introdução e resolvendo algumas questões sobre a primeira parte dessa lei para tentar contribuir da melhor forma possível com a sua aprovação, beleza? Então quando a gente fala de legislação aplicável à Polícia Civil do Distrito Federal, algumas regras têm que ficar estabelecidas. Então é importante que a gente conheça a estrutura das normas. No topo, a gente tem a Constituição. Então, quando a gente fala de regras aplicáveis a servidores públicos, aos policiais civis do Distrito Federal, quem estabelece as regras de maneira principal é a Constituição Federal de 1988. Abaixo da Constituição, a gente tem as normas supralegais e as normas infraconstitucionais. É aqui que a gente coloca a Lei 4878 de 1965. Então, o que está previsto na Lei 4878 de 65 não pode contrariar disposições constitucionais. Aquilo que está previsto na Lei 4878, como, por exemplo, prazo para o estágio probatório, que contraria a Constituição Federal, não tem aplicação. Adianto para você, na minha experiência como professor de legislações, eu já vi em diversas provas de concurso questões que são referentes a dispositivos que não têm mais aplicação, questões referentes a dispositivos que foram declarados inconstitucionais pelo STF, questões sobre assuntos que foram declarados não recepcionados pela Constituição. No último concurso da Polícia Civil do ano de 2013, a gente teve uma questão dessa maneira. Então, mesmo que o assunto esteja revogado, mesmo que o assunto tenha sido declarado inconstitucional ou não foi recepcionado pela Constituição, é importante que na leitura da lei você dê essa analisada, beleza? Além da Lei 4878 de 65, aqui a gente tem a Lei 8112 de 1990. Professor, a Lei 8.112 se aplica aos policiais civis do Distrito Federal? Sim, se aplica. Fique atento a isso aí. Os policiais civis do Distrito Federal, eles são servidores públicos distritais, mas eles são organizados e mantidos pela União. Na Lei 4878 de 65, que é a norma que se aplica de forma primária aos policiais civis, a menção de que a legislação que se aplica ao funcionalismo público federal se aplica de forma subsidiária, se aplica naquilo que couber. Então a gente tem a Lei 4878 de 65 aplicada de forma principal, é ela que se aplica aos policiais civis, e a gente tem a Lei 8.112 de 1990 aplicada de forma secundária ou de forma subsidiária. Beleza? Professor, o que é uma aplicação de forma subsidiária? Vou dar um exemplo aqui para você, vem comigo. A gente tem um instituto na Lei 4878 de 65 que se chama suspensão preventiva. Na Lei 8.112, a gente tem um instituto que tem a mesma finalidade, que se chama afastamento preventivo.
Tanto a suspensão preventiva como o afastamento preventivo são institutos que possuem a mesma finalidade. São institutos que têm o mesmo objetivo com disposições diferentes. Qual que a gente vai aplicar ao policial civil do Distrito Federal? Aquilo que está previsto na Lei 4878 de 65, porque ela é a norma principal. Agora, com relação às penalidades. Na Lei 4878 de 65, não há previsão para penalidade de advertência. A pena mais branda da Lei 4878 é a repreensão. Então, você pode estar se perguntando, professor, então a advertência não se aplica ao policial civil? Errado, se aplica, porque está expressamente prevista na Lei 8.112. Então, isso é a aplicação subsidiária. Aquilo que não estiver previsto na Lei 4878, que caiba a aplicação ao policial civil, será aplicado com base na Lei 8.112 de 1990. Então, essas duas normas falam sobre o mesmo assunto. Qual a gente aplica? A Lei 4878 de 65. Aquilo que está previsto na Lei 8.112, que não está previsto na Lei 4878, pode ser aplicado ao policial civil do Distrito Federal. Beleza? Pergunta importante, sobre o que dispõe essa Lei 4878 de 65? Essa lei dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal. Então é sobre isso que dispõe a Lei 4878 de 65. Ela dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal. Beleza? Pergunta importante, o que é regime jurídico? Você vai entender regime jurídico como o conjunto de regras, o conjunto de princípios que regem a relação jurídico-funcional existente entre o servidor público e entre a administração pública. No nosso caso, regime jurídico, conjunto de princípios e regras que regem, que regulamentam a situação funcional do policial civil do Distrito Federal e o Estado e a administração pública. Então é no regime jurídico que você vai encontrar os direitos, que você vai encontrar as obrigações, que você vai encontrar as infrações disciplinares, que você vai encontrar as vantagens, que você vai encontrar as respectivas penalidades, as formas de responsabilização, as regras para processo, julgamento e aplicação de penalidades. Então, em outras palavras, a Lei 4878 de 65, ela é o estatuto do policial civil do Distrito Federal. Beleza? A gente vai entender dessa forma. Lei 4878 de 65 é o Estatuto do Policial Civil do Distrito Federal. Pergunta importante, quais são os policiais civis abrangidos pela Lei 4878 de 65? Essa resposta ela pode gerar alguma dúvida para você pela simples leitura do dispositivo correspondente. A resposta é a seguinte: são policiais civis abrangidos pela Lei 4878 de 65 os integrantes do Serviço de Polícia Federal, e também os integrantes do Serviço Policial Metropolitano. Aí a gente buga. Professor, que porra é Serviço de Polícia Federal? Que porra é Serviço Policial Metropolitano? É muito importante que você saiba de que ano é a norma que você está estudando. Galera, a Lei 4878 ela é do ano de 1965. Ela é anterior à Constituição Federal. Então, diversas normas que estão previstas na Lei 4878 de 65 não existem mais, não têm aplicação, não foram recepcionadas
pela Constituição. Quando a gente fala de Serviço de Polícia Federal, a gente está falando da atual Polícia Federal. Quando a gente fala de Serviço Policial Metropolitano, você pode entender como atual Polícia Civil do Distrito Federal. É a PCDF, órgão, unidade policial, ao qual você está se preparando para ser aprovado em concurso público. Beleza? Mais uma vez eu menciono. Lembre-se, a Lei 4878 ela é do ano de 1965. Muitas informações relacionadas a essa lei não têm mais aplicação. Por exemplo, a utilização da expressão funcionário público ou funcionário policial. Hoje essa expressão ela só tem aplicação com relação ao direito penal. No direito administrativo, a Lei 4878 é uma norma administrativa. Essa expressão ela está em desuso. Hoje se utiliza a expressão servidor público. Beleza? Então fique atento a isso aí. Mais uma vez eu menciono para vocês. Quando a gente fala de Lei 4878, lembre-se que ela é do ano de 65 e muitos dispositivos dela não têm mais aplicação. Beleza? Agora a gente vai resolver algumas questões feita essa introdução relacionada àquela parte introdutória, aquela parte básica da Lei 4878 de 65. Nas minhas aulas eu costumo dividir o estudo dessa norma em duas partes, que é a parte relacionada às regras relacionadas à nomeação, aos requisitos para investidura na academia de polícia, para matrícula na academia de polícia, reintegração, férias, readaptação, tudo isso eu estudo na primeira parte. Na parte final eu estudo o regime jurídico, estudo o regime disciplinar, as normas relacionadas às penalidades, às infrações disciplinares, beleza? Então as nossas questões dessa aula estão relacionadas e se referem à primeira parte do estudo da Lei 4878 de 65, beleza? Então vamos lá, vamos iniciar essas questões. Lembrando que você pode baixar a lista com essas questões para que você acompanhe o vídeo no link da descrição do vídeo. Basta clicar aí no link da descrição do vídeo para que você baixe o material, resolva as questões e possa aí corrigir e acompanhar com base na minha explicação. Beleza? Então vamos lá, primeira questão. De acordo com a Lei 4878 de 65, que dispõe sobre as peculiaridades do regime jurídico dos funcionários públicos civis da União e do Distrito Federal, ocupantes de cargos de atividade policial, julgue os itens a seguir e assinale certo ou errado. Primeira questão. São policiais civis abrangidos por esta lei os brasileiros legalmente investidos em cargos do Serviço de Polícia Federal e do Serviço Policial Metropolitano. Com base na nossa introdução, a gente vai marcar com certeza que esse item está certo. É isso mesmo. São policiais civis abrangidos pela Lei 4878 de 65. Os integrantes do Serviço de Polícia Federal, que é a atual Polícia Federal, e do Serviço Policial Metropolitano, que você pode entender como a atual Polícia Civil do Distrito Federal. Beleza? Olha só, já me fizeram essa pergunta várias vezes. Professor, a Lei 4878 de 65 se aplica à Polícia Rodoviária Federal? A resposta é não, não se aplica. A Lei 4878 é do ano de 1965. A Polícia Rodoviária Federal foi incluída no rol dos órgãos integrantes da segurança pública na Constituição de 1988. Beleza? Essa lei não se aplica à Polícia Rodoviária Federal. Vamos para a segunda questão. É considerado funcionário policial, para os efeitos da Lei nº 4878 de 65, o ocupante de carga em comissão ou função gratificada com atribuições e responsabilidades de natureza policial. Aí entra uma informação muito importante para a sua prova. Esse item ele está correto. É isso mesmo. Esse item está certo. São policiais civis abrangidos pela Lei 4878 de 65, os integrantes do Serviço de Polícia Federal e os integrantes do Serviço Policial Metropolitano.
Em resumo, os policiais civis do Distrito Federal e os policiais federais. A Lei 4878 de 65 estabelece expressamente, isso é regra expressa, que são também considerados policiais civis os ocupantes de carga em comissão ou função gratificada que exerçam atribuições e tenham responsabilidades de natureza policial. Essa informação é muito importante. Então, pela Lei 4878 de 65, os comissionados, desde que exerçam atribuições e tenham responsabilidades de natureza policial, muito importante essa informação, fique atento, e tenham responsabilidades de natureza policial, são considerados policiais civis. Eles são considerados policiais civis, para efeitos da Lei 4878 de 65. Por que eu falo para você que essa informação é importante? Também está previsto no edital do concurso de escrivão da Polícia Civil, que a prova é em pouco menos de um mês aí, também está previsto a Lei 9264 de 96. E nessa lei a gente estuda que o ingresso na Polícia Civil do Distrito Federal se dá sempre mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. Na Polícia Civil do Distrito Federal, a gente tem cargos em comissão? Sim, temos vários cargos em comissão na Polícia Civil. Exemplo de cargos em comissão: diretor-geral adjunto, corregedor-geral, delegados-chefes, diretores de departamento. Então essa é uma informação muito importante aí para a sua prova. Os comissionados são considerados policiais civis, para efeitos da Lei 4878 de 65. Geralmente na PCDF, aquele que ocupa cargo em comissão, ele já é da carreira policial civil. Ele é da carreira de delegado, ele é da carreira de polícia civil. Beleza? Então essa informação da Lei 4878 é muito importante para a sua prova. Agora a gente vai resolver a nossa terceira questão. Vem comigo para a nossa terceira questão. Terceira questão desse material que está aí no link da descrição do vídeo. Baixe e resolva essas questões. Todas as questões são inéditas. A função policial fundada na hierarquia e na disciplina é incompatível com qualquer outra atividade. O gabarito dessa questão também é certo. Eu tenho certeza que você acertou essa questão. A gente fala de hierarquia e disciplina, a gente é automaticamente levado a pensar em instituições militares. Falou em hierarquia e disciplina, a gente está falando de militar. Leve em consideração que quando a gente fala das instituições policiais, no caso, Polícia Civil do Distrito Federal e Polícia Federal, a hierarquia e a disciplina são a base, são o fundamento dessas instituições. Beleza? Então, sim, a hierarquia e a disciplina são os fundamentos da função policial, da atividade policial. E a atividade policial, segundo a Lei 4878 de 65, ela é incompatível com qualquer outra atividade. Existem exceções? Existem. Mas eu tenho que te pedir atenção nesse caso.
A Lei 4878, ela utiliza a expressão incompatível. Isso nos faz acreditar, nos leva a acreditar que é uma regra de caráter absoluto, que não comporta nenhum tipo de exceção. Isso está errado. Existem exceções e essas exceções estão previstas na própria Lei 4878 de 65. Então, a Lei 4878 de 65, ela estabelece, ressalvados aí o exercício de prática profissional em estabelecimento hospitalar para o médico legista e o magistério na academia de polícia, o policial não pode exercer qualquer outra atividade, seja empresa pública, seja empresa privada, beleza? Isso está expressamente previsto na Lei 4878 de 65. Então você vai levar para a sua prova da seguinte forma: a função policial, a atividade policial é incompatível com qualquer outra atividade. E as exceções que estão previstas na própria Lei 4878 é magistério na academia de polícia. Então, o magistério na academia, ele é admitido. Esse magistério na academia, ele se aplica aos policiais em geral. Aos policiais em geral. E também é uma ressalva a prática profissional em estabelecimento hospitalar. A prática profissional em hospital. E essa exceção, ela se aplica apenas ao médico legista, beleza? Ela não se aplica a todos os policiais, mas tão somente ao médico legista. Tranquilo? Então caiu na sua prova que a função policial é incompatível com qualquer outra atividade, você vai marcar que está certo, porque é uma disposição expressa na Lei 4878 de 65. A gente pode entender que o legislador fez uso de uma expressão incorreta ao estabelecer esse dispositivo, que é o que está previsto no artigo 4º dessa lei. Mas a própria Lei 4878, ela apresenta exceções. Magistério na academia de polícia e prática profissional em estabelecimento hospitalar. Terceira questão, gabarito certo. Vamos para a quarta questão. O regime de dedicação integral obriga o funcionário policial à prestação no mínimo de 160 horas mensais de trabalho. Essa quarta questão, tenho certeza que você acertou ela está errada. O item é incorreto. Carga horária do policial civil do Distrito Federal, segundo a Lei 4878 de 65, no mínimo 200 horas mensais. Então é no mínimo 200 horas mensais. Você deve estar pensando aí, caralho, professor, quando eu entrar na Polícia Civil, vou trabalhar pra caralho, vou ser quase um escravo. Espera aí, mais uma vez, a Lei 4878 é do ano de 1965, muita coisa mudou de lá para cá. Qual é a carga horária do policial civil hoje no Distrito Federal? Depende. Se ele trabalhar no regime de expediente, de segunda a sexta, o horário dele é de meio-dia às 19, de 12 às 19. Se ele trabalhar no regime de plantão, o plantão tem a seguinte escala: se for em delegacia central de flagrante, é 12 por 24, 12 por 72, que dá equivalente a 24 por 96, é um dia por 4. E se não for CEFLAG, se não for central de flagrante, é 24 por 72. Então vai dar bem abaixo aí dessa carga horária. Tranquilo? Então você vai ter um bom salário, vai receber bem na Polícia Civil e vai ter um regime de trabalho inferior a esse que está previsto na Lei 4878 de 65. Beleza? Agora a gente vai resolver a nossa quinta questão. Para isso, eu vou apagar o quadro aqui. Vamos lá, quinta questão. Quinta questão diz: ressalvado o magistério na Academia Nacional de Polícia e a prática profissional em estabelecimento hospitalar, para todos os policiais,
Ao funcionário policial é vedado exercer outra atividade, qualquer que seja a forma de admissão, remunerado ou não, em entidade pública ou empresa privada. Eu sei que você identificou um erro nessa questão, beleza? Esse item de número 5, ele está errado. Por que esse item está errado, professor? Pelo seguinte, a prática profissional em estabelecimento hospitalar, ela vai ser exercida e pode ser acumulada com a função policial para o médico legista. Essa é uma exceção à incompatibilidade da função policial com outras atividades. Então ela não se aplica a todos os policiais, mas somente ao médico legista. Beleza? Então a função policial, ela é incompatível com outra atividade, são exceções, são ressalvas. Magistério na academia de polícia para todos os policiais e prática profissional em estabelecimento hospitalar para o médico legista. Quinta questão, marca aí no seu material, o item está errado. Vamos para a sexta questão. A Lei 4878 de 65 veda expressamente a nomeação que obedecerá à rigorosa ordem de classificação dos candidatos habilitados em cursos a que se tenham submetido na Academia Nacional de Polícia em comissão. Então essa sexta questão, em resumo, ela está te perguntando se a Lei 4878 proíbe a nomeação em comissão. Você sabe que esse item está errado, porque a gente já falou sobre isso. Então essa sexta questão, ela está errada. O item está incorreto. Quando a gente fala de nomeação na Lei 4878 de 65, quando a gente fala em nomeação, a gente tem duas hipóteses de nomeação. A gente tem a nomeação em caráter efetivo e a gente tem a nomeação em comissão. Lembrando que aquele que exerce, ocupa cargo em comissão ou exerce função gratificada com atribuições e responsabilidades de natureza policial, é considerado funcionário policial para os efeitos da Lei 4878 de 65. Nomeação em caráter efetivo é daqueles que são devidamente aprovados em concurso público, de provas ou de provas e títulos. Eles vão ocupar cargo singular ou cargo inicial de série de classes. Já os ocupantes de cargo em comissão, eles ocupam cargo isolado, que em virtude de lei devem ser providos dessa forma. Beleza? Então a nomeação ela se dá em caráter efetivo, a nomeação se dá em comissão. Beleza? Mais uma vez eu reitero, na Polícia Civil do Distrito Federal a gente tem cargos comissionados, até te dei alguns exemplos. O diretor-geral ocupa um cargo em comissão? Sim, cargo de diretor-geral privativo de delegado da classe especial, nomeado pelo governador. Diretor-geral adjunto, delegados-chefes ocupam cargos em comissão, os dirigentes dos institutos, diretores do Instituto de Criminalística, do Instituto de Medicina Legal, do Instituto de Identificação e assim sucessivamente. Beleza? Agora a gente vai fazer uma pequena pausa e a gente volta em breve para continuar estudando a Lei 4878 de 65.